Na última videoaula, nós falamos sobre a dinâmica das máquinas de corrente contínua. A partir dessa dinâmica, nós vamos construir o controle dessas máquinas. Antes, vamos voltar ao nosso circuito equivalente básico de regime permanente. E a gente sempre vai considerar aqui um motor, uma máquina com excitação independente. O que significa isso, né? Eu ter duas fontes independentes para alimentar o campo e a armadura, de modo que eu posso variar independentemente a corrente de armadura e a corrente de campo e, consequentemente, o fluxo, né? Isso nem sempre é o que vai acontecer na realidade, né? A gente pode ter a associação da armadura com o campo, como a gente já viu anteriormente, mas para o controle da máquina ter essa liberdade maior, nos dá uma liberdade maior de controle consequentemente. Então a gente sabe que em regime permanente a gente vai desprezar, na verdade não é desprezar, na verdade não vai aparecer as indutâncias, né? Então a gente tem a tensão de armadura como sendo a tensão induzida mais a queda de tensão na resistência de armadura, onde a tensão induzida, né, a força eletromotriz, é o nosso Kφ ômega. Depende do fluxo e depende da velocidade. Insisto nesse circuito milhões de vezes com vocês, porque a partir dele é que a gente vai montar tudo, os comportamentos da máquina, inclusive a questão do controle. Aplicando a tensão de campo, nós vamos ter o estabelecimento da corrente de campo, né? E esta corrente de campo é uma função na verdade, o fluxo é uma função dessa corrente de campo. Se a gente está numa região linear, quanto maior a corrente de campo, maior é o fluxo, e isso é o que a gente vai ter normalmente em uma operação normal da máquina, né? Variar o campo, a corrente de campo, ou seja, variar a tensão de campo para variar o fluxo da máquina. E a relação entre a parte elétrica e a parte mecânica, né? Ou seja, a força que a máquina está exercendo sobre o eixo de uma carga, é calculado pelo torque eletromagnético, que é o Kφ vezes a corrente de armadura. Consequentemente, o torque é dependente do fluxo e da corrente, assim como a gente já viu anteriormente. Se eu isolo a corrente nessa equação, eu vou ter lá o torque eletromagnético dividido pelo Kφ. Né? Nós já vimos que o torque eletromagnético ele só vai se diferir do torque no eixo pelas perdas rotacionais causadas pelo atrito. Bem, então se eu pego esse A calculado pelo torque eletromagnético, substituo na minha primeira equação da tensão VA e também substituo a equação do EA aqui, eu posso rearranjar essas equações isolando a velocidade da máquina. Então, eu vou ter que a velocidade da máquina vai ser igual a tensão de armadura dividido pelo Kφ menos o RA Kφ ao quadrado TE. Então, é a substituição direta dessas equações aqui. Eu vou chegar na relação entre a velocidade com o torque eletromagnético e com a tensão aplicada na máquina, além do fluxo dessa máquina. Por exemplo, a gente já fez isso, se a gente quer calcular a velocidade da máquina girando a vazio, ou seja, com um torque de carga nulo, basicamente a gente vai aproximar aqui o torque como igual a zero. Então esse termo aqui vai sumir.
Aí a gente vai calcular a velocidade básica, que é o mesmo que a velocidade a vazio da minha máquina, né? Que é simplesmente a tensão de armadura dividido pelo K fluxo, ok? Mas só mostrando que isso aqui não nada é mais diferente do que a gente já viu. Para a gente fazer as análises posteriores para nós construirmos o controle da máquina CC, vamos utilizar essa equação aqui que vai relacionar velocidade, tensão e torque. Normalmente, quando estamos falando do controle de uma máquina de corrente contínua, nós vamos estar falando de um controle ou de velocidade ou um controle de torque. Para os nossos interesses aqui, vamos nos focar ao controle de velocidade. Então, a gente tem que entender as formas de fazer a variação da velocidade da máquina CC. Para essa variação controlada, a gente tem algumas figuras de mérito, ou seja, alguns pontos que a gente precisa garantir e é interessante a gente garantir. O primeiro deles é garantir a capacidade de conjugado, ou seja, a gente tem que garantir que a máquina vai poder aplicar o seu torque nominal a uma carga conectada ao seu eixo. Uma outra figura de mérito é que a gente tem interesse em ter uma faixa de variação de velocidade. Né? Isso aqui vai depender, claro, da carga que vai estar sendo acionada, né? Ou seja, a adequação ao processo. Existem algumas cargas que vão necessitar uma variação maior de velocidade, né? Uma variação de 0 até a velocidade nominal da máquina, outras que vão exigir uma variação mais estreita de velocidade. Mas se a gente está falando de controle, a gente precisa ter uma variação de velocidade em uma certa faixa. E, por último, e não menos importante, nós temos que garantir uma conservação de energia, ou seja, a gente precisa que o controle seja o mais eficiente possível. No contexto atual, eficiência energética é a palavra-chave. A gente quer realizar trabalho garantindo um menor consumo possível de energia elétrica. Intrinsecamente, máquinas elétricas são máquinas que possuem, são elementos que possuem uma alta eficiência, eficiência acima de 80% ou mesmo de 90%, certo? Mas, para isso, para a gente ter essa alta eficiência da máquina, nós precisamos operar corretamente. Né? Então, a variação de velocidade, a gente deseja ter essas 3 figuras de mérito. Mas, como é que a gente vai fazer a variação da velocidade da máquina CC? Vamos recorrer à equação anterior, onde eu vou escrever aqui explicitamente a variação em relação à tensão de armadura, ao fluxo e ao torque eletromagnético. O que está diferente desta equação em relação à anterior é que eu vou considerar aqui a conexão de uma resistência externa. Nada mais seria do que eu ter uma resistência aqui externa que vai conectar a tensão de armadura à minha máquina elétrica. Então, a primeira forma de fazer a variação de velocidade é fazendo essa variação da resistência externa. Quanto maior essa resistência externa aqui, no final das contas, o que eu estou mudando é a corrente da máquina. Né? Ou, consequentemente, né, na verdade, eu estou fazendo aqui uma variação da queda de tensão sobre esta resistência. Esse é um método muito básico de fazer uma variação de velocidade de uma máquina CC. Né? Intrinsecamente, é uma variação da tensão de armadura, só que causada através de uma resistência.
Se eu posso ter uma resistência externa variável, eu consigo, consequentemente, variar a corrente de armadura, que vai, por sua vez, variar o torque, que, por sua vez, vai variar a velocidade. Então, o primeiro método mais simples de variação é usando uma resistência externa variável nessa máquina. Esse é um método básico que pode ser implementado em máquinas de pequeno porte, mas ele vai infringir principalmente a figura de mérito de eficiência. Né? Resistência são perdas, certo? Então, se eu tenho uma inserção de resistências, significa que eu vou aumentar as perdas dessa máquina com a resistência externa vezes IA ao quadrado. Bem, antigamente era muito utilizado esse método, certo? Por questões tecnológicas mesmo. Hoje em dia, ainda pode ser usado por máquinas de pequeno porte, né? Então, por exemplo, em um brinquedinho onde eu tenho uma variação de velocidade, né? Um carrinho de controle remoto. Eu posso ter uma variação de velocidade ali, né? Fazendo uma variação de resistência, porque é muito simples. Mas para sistemas de acionamento industrial, a gente vai evitar esse tipo de variação. Daí a gente vai recorrer a outras maneiras de fazer essa variação. A primeira delas é através da variação da tensão de armadura. Então vocês veem a partir da equação que variando a tensão de armadura, eu vou ter uma variação direta da velocidade. E também uma variação da tensão de campo, ou seja, uma variação do fluxo magnético da máquina também vai variar a velocidade. Então, basicamente, as duas formas que a gente vai abordar para variar a velocidade da máquina é ou variando a tensão de armadura ou variando a tensão de campo e, consequentemente, o fluxo dessa máquina. Isso significa que eu vou precisar alimentar a minha máquina CC com uma tensão de armadura variável ou com uma tensão de campo variável. Preciso ter uma fonte para fazer esta variação de tensão e, consequentemente, variar a velocidade. Então, vamos entender o que acontece com a máquina quando a gente faz uma variação da tensão de armadura. Para isso, vamos recorrer aos gráficos que podem ser traçados através dessa equação. Imaginem que a gente está com um fluxo nominal da máquina e um fluxo constante. Né? Então, a gente está considerando nesses gráficos aqui um fluxo nominal. É um gráfico de velocidade versus torque eletromagnético da minha máquina. Ok? Então, quando o torque eletromagnético é zero, esse termo aqui ele vai ser zero. Vai sobrar apenas a velocidade a vazio da minha máquina. Para uma condição inicial, que eu vou considerar a aplicação de uma tensão de armadura VTA 1, eu vou ter uma velocidade aqui dada para a minha velocidade. Né? Então, vou calcular a minha velocidade como VA dividido pelo Kφ ômega. Né? O Kφ, na verdade, né? O Kφ considerando o fluxo nominal da minha máquina. Ok? Se eu tenho torque eletromagnético, quanto maior o meu torque eletromagnético, maior vai ser esse termo aqui que vai entrar negativamente, certo? Isso aqui basicamente é a corrente que está caindo sobre a resistência de armadura. Então, a partir de uma velocidade a vazio, aumentando-se o torque eletromagnético sobre a máquina,
eu vou ter uma curva que ela tem um leve decaimento, né? Esse leve decaimento é basicamente ocasionado pela resistência de armadura. Então a gente tem esta curva aqui, que eu tracei aqui em vermelho. Bem, se eu tenho uma outra condição, imaginem que eu vou aumentar agora a tensão de armadura, certo? E vou manter as características de torque eletromagnético. Imagine inicialmente o ponto zero. Se eu aumento a tensão de armadura, se eu dou um incremento aqui no meu ΔVA, onde ΔVA2 é maior do que o delta que o VA1, eu vou, consequentemente, aumentar essa velocidade. Isso é claramente visto na equação. Se eu aumento a tensão, eu vou aumentar diretamente a velocidade. Perfeito? E aí eu vou ter outra curva que basicamente vai ter a mesma inclinação da curva em vermelho, só que ela vai estar deslocada porque a tensão é uma tensão maior. Através do nosso circuito equivalente da máquina CC, que a gente lembra, eu tenho aqui uma resistência de armadura, a corrente de armadura, a tensão aplicada VA, e eu tenho o meu ômega, a minha tensão induzida, que é CAF ômega. Se eu aumento a tensão de armadura, a tensão induzida ela vai ter que aumentar para compensar esse aumento de tensão. E a única forma disso acontecer, se eu mantenho o fluxo nominal, é a velocidade aumentando. Então, é isso que a gente está vendo aqui nessas curvas. Aumentei a tensão de armadura, vai aumentar a velocidade. Só que essas curvas vermelha e azul aqui são as curvas características da máquina CC, né? Ou seja, significa que ela pode atingir, ela tem essas características de velocidade para esses diferentes torques. Mas em que ponto é que a máquina vai operar? A máquina vai operar na interseção entre a curva da máquina e a curva de carga, certo? Eu tenho aqui basicamente o seguinte, eu tenho uma carga que vai estar conectada ao eixo da minha máquina, então eu tenho aqui a carga, eu teria aqui a minha máquina CC, a minha máquina CC impõe um torque eletromagnético e a minha carga reage com torque de carga. Então, sempre o ponto de equilíbrio vai ser quando o torque eletromagnético vai ser igual ao torque de carga, que é onde eu tenho a minha velocidade constante. Então, o equilíbrio vai se dar quando o torque eletromagnético é o torque de carga, que significa dizer o quê? Significa que a curva de torque da máquina vai interceptar a curva de torque da carga. Em verde, a gente tem a curva de torque da carga e a curva vermelha e azul, a gente tem as curvas de torque eletromagnético da máquina para duas condições de tensão. Então, para essa tensão A1, esse será o ponto de intersecção entre as duas, o que significa que essa máquina trabalhar com uma velocidade ômega M1 e um torque aqui T1, certo? Se eu aumento a velocidade, se eu aumento a tensão, eu vou estar aumentando a
velocidade, e aí eu vou ter esse outro ponto aqui de equilíbrio entre o torque de carga e o torque da máquina, né? Então, eu tenho um outro ponto, né, de operação em uma velocidade ω2 com um torque T2, certo? Essa curva aqui é uma curva de torque de carga que eu estou dando como exemplo, perfeito? Poderia ser diferente, poderia ser uma curva, por exemplo, em que interceptasse com inclinação diferente, que interceptasse nesse ponto e nesse ponto aqui, né? Então, é uma curva de carga T2. Então, fica claro para vocês que é a carga que vai impor em que torque, em que velocidade a máquina estará operando. Se eu aumento a tensão, independentemente de qual será a carga, né, a tendência é aumentar a velocidade desta máquina. Então vamos dar outro exemplo aqui, né, que eu vou pegar novamente essa equação e vou plotar no gráfico, né, só que agora eu inverti, eu coloquei o torque eletromagnético no eixo Y e a velocidade no eixo X, certo? Vamos considerar uma característica de carga quadrática, né, essa curva pontilhada aqui, né, que eu vou assinalar aqui em amarelo. Essa seria a característica de carga do meu exemplo. Perfeito? E agora eu vou fazer uma condição, uma variação das tensões. Se eu tenho uma tensão de armadura nominal e eu vou variando essa tensão, uma tensão VA1, uma tensão VA2, VA3, né? De modo que sempre que a tensão vai ser menor do que a tensão de armadura. Então, eu estou diminuindo a tensão. Quando eu diminuo a tensão, observe o seguinte, eu vou ter, para a tensão nominal, esse primeiro ponto aqui de intersecção, certo? Para a tensão VA1, eu teria esse ponto aqui de intersecção, para uma tensão V2, esse, e por assim por diante. Vocês veem claramente que quanto menor a tensão, menor vai ser a velocidade dessa máquina, né? E a condição de torque que a máquina vai operar, ela vai depender da condição de torque que está sendo imposta pela máquina. Aqui, propositadamente, né, no exemplo, eu coloquei em que na tensão de armadura nominal, eu vou ter o torque de carga nominal e, consequentemente, o torque eletromagnético nominal, certo? Não precisaria ser isso. Não necessariamente, se eu tenho uma tensão nominal, eu vou ter que ter o torque nominal. Se eu tenho uma curva, né, se eu tenho uma curva de torque, por exemplo, diferente aqui, eu posso ter uma curva de torque que seja constante com a velocidade, né? Então, eu teria uma característica de carga aqui, né, que ela fosse constante, eu teria esses pontos aqui de intersecção, né, que estão longe lá do torque nominal. Mas, de qualquer forma, a gente vê a variação de velocidade, perfeito? Só que voltemos aqui a esse exemplo em que eu coloco o torque nominal quando eu tenho a velocidade, quando eu tenho a tensão nominal, eu tenho o torque nominal aqui nessa máquina. Consequentemente, a velocidade de operação dela vai ser a velocidade nominal da minha máquina. Se eu tenho essa outra curva de torque em azul, essa intersecção ela vai ser acima aqui da velocidade nominal, né? Nada impede da máquina trabalhar acima da sua velocidade nominal, né? E nesse ponto aqui eu teria a velocidade a vazio, que é quando o torque é igual a zero.
Então, aqui eu quero mostrar para vocês que a variação de velocidade ela é proporcional à variação de tensão. A característica de variação de velocidade através da variação da tensão de armadura é uma garantia da capacidade de conjugado, ou seja, uma daquelas figuras de mérito que a gente tinha falado lá atrás. Por quê? Porque eu posso operar essa máquina em qualquer condição abaixo do torque nominal. Então, aqui eu tenho a condição de torque nominal e, variando a tensão de armadura, eu posso, na verdade, operar a minha máquina em qualquer ponto aqui dentro desse quadrado. Eu posso ter essa máquina sendo interceptada por uma carga nesse ponto, esse ponto, aqui. Não importa, né? Qualquer região dessa aqui que eu achurei aqui em preto, né? Eu posso ter a minha máquina operando. Eu posso operar de 0 até o torque nominal. Eu não vou poder operar aqui acima, porque se eu operar aqui acima, eu vou estar acima do torque nominal da máquina, o que não é permitido, certo? Eu posso ter sempre a operação entre 0 e a velocidade máxima dessa máquina, que pode ser até um pouco acima da velocidade nominal, e de 0 ao torque nominal. Então eu digo, variando a tensão de armadura, eu posso garantir a capacidade de conjugado. Mesmo com uma tensão baixinha aqui, VA6, eu consigo colocar no eixo da máquina, ou seja, na saída da máquina, o torque nominal, né? Significa que eu vou estar podendo fornecer toda a força para uma carga externa. Uma outra característica da variação da tensão de armadura é poder ter uma dinâmica rápida. Isso tem a ver com o que a gente viu na videoaula passada, né? A constante de tempo da armadura, né, que é dada pela indutância de armadura dividido pela resistência de armadura, ela é uma constante de tempo normalmente pequena, porque essa indutância e essa resistência tem um valor baixo. Então, eu consigo fazer uma variação da característica com uma dinâmica muito rápida. Eu vario a tensão de armadura e rapidamente essa máquina vai responder a uma variação de velocidade, uma variação de torque. Então, uma característica interessante é ter essa dinâmica rápida associada a uma garantia da capacidade de conjugado desta máquina. Uma outra forma de variar a velocidade é variando a tensão de campo, ou seja, variando o fluxo dessa máquina. Então, imagine a condição de fluxo nominal em que eu tenho a aplicação de uma tensão VF1. Então, eu vou ter aqui a curva característica, que é exatamente o que a gente viu anteriormente, certo? E agora eu vou estar aplicando a tensão de armadura nominal, certo? E aqui é a queda dessa curva, né, a inclinação dessa curva, ela depende, como a gente já falou, dessa resistência aqui, desse segundo termo. Perfeito? Só que lá na tensão de armadura, a tensão de armadura afeta basicamente o primeiro termo, certo? O fluxo, ele afeta tanto o primeiro termo quanto o segundo termo. Só que esse segundo termo aqui, ele é menos relevante, né? A resistência de armadura normalmente é pequena e, consequentemente, a variação do fluxo acaba influenciando mais este primeiro termo. Perfeito? Então, imagine que eu vou variar essa tensão de campo de um VF1 para um VF2, certo?
onde a tensão de campo VF2 ela é menor do que a tensão VF1. Ou seja, eu estou realizando um enfraquecimento de campo. Vamos considerar a condição a vazio, onde o torque é igual a zero. Então, nesse primeiro ponto, a gente teria, para a primeira tensão, VF1, a gente teria esse ponto aqui de operação. Se eu diminuo o fluxo, vocês vão ver que se eu diminuir o fluxo, significa que esse primeiro termo aqui aumenta, né? Ou seja, a velocidade aumenta consequentemente, né? Então, de fato, quando eu faço uma variação de fluxo, eu estou variando a inclinação desta curva. Perfeito? Mais uma vez, eu considero um exemplo de carga, né? Essa curva aqui que eu estou assinalando em verde. E aqui os pontos de intersecção vão ser na velocidade ω1 com torque 1, e quando eu diminuo o fluxo, eu vou aumentar a velocidade para esse ponto ω2. Então, claramente, vocês observam que variando a tensão de campo, eu vario a velocidade inversamente proporcional, né? Quanto menor o campo, maior a velocidade, certo? Então, de fato, quando a tensão de armadura é aumentada, eu tenho um aumento da variação da velocidade. Quando o fluxo é diminuído, a gente tem um aumento da velocidade, né? Então, as duas variáveis, elas são o comportamento é diferente. A tensão de armadura é diretamente proporcional e o fluxo é inversamente proporcional à velocidade. Da mesma maneira, vamos considerar agora uma outra característica de carga, né? Coloquei aqui uma característica de carga qualquer, certo? Como exemplo. Então, aqui eu tenho o meu torque de carga e eu vou ter as minhas curvas características da minha máquina elétrica. Quando eu tenho um fluxo nominal com uma tensão de armadura nominal, eu vou ter essa característica nominal aqui da máquina marcada em vermelho. Se eu enfraqueço o campo, se eu diminuo o campo, ou seja, diminuo a tensão de campo, eu vou ter uma variação na inclinação dessa curva, né? Então, eu teria aqui esse em amarelinho, um fluxo para um fluxo 2. Eu vario ainda mais a velocidade, né? A inclinação da curva. Consequentemente, eu vou ter que esse ponto aqui para o fluxo nominal, esse ponto aqui para o fluxo 1, esse ponto aqui para o fluxo 2. Basicamente, o torque aqui foi mantido praticamente constante, né? Ele variou muito pouquinho aqui, por causa do exemplo, né? Mas, independentemente da carga, nós observamos que enfraquecendo o fluxo, diminuindo o fluxo, eu tenho um aumento da velocidade. Perfeito? As características de quando eu realizo o enfraquecimento de campo é que eu tenho algumas desvantagens. A primeira delas, a gente sabe que o torque eletromagnético é igual a K φ A. Consequentemente, se eu diminuo o fluxo, eu estou diminuindo a capacidade de torque desta máquina. Observe que eu não vou conseguir
Isso significa que eu não vou conseguir extrair o torque nominal na máquina. Então, realizando a variação da tensão de campo, eu não consigo garantir a capacidade de torque, assim como eu garantiria com a variação da tensão de armadura, porque eu estou mudando aqui o fluxo, enfraquecendo o fluxo, consequentemente significa que eu vou perder torque nessa máquina. Uma outra característica é ser limitado pela reação de armadura. Eu estou enfraquecendo o fluxo, né? Mas a máquina precisa de fluxo para funcionar. Então, eu não consigo diminuir o fluxo assim como eu queira, né? Eu tenho uma certa limite para diminuir esse fluxo, diferentemente da tensão de armadura, que eu posso ir de zero à tensão nominal. O fluxo ele tem um certo limite, que é bem estreito normalmente, de fazer uma variação. Uma outra característica é possuir uma dinâmica lenta. Nós já vimos na aula de dinâmica da máquina CC na aula passada que a constante de tempo do campo é LF sobre RF, mas normalmente a indutância de campo é muito grande. Por que ela é muito grande? Porque ela vai produzir o fluxo principal da máquina. E, consequentemente, a constante de tempo desse campo é grande, o que significa que variar a tensão de campo ocasiona variações lentas do fluxo e, consequentemente, variações lentas da velocidade. A gente não consegue ver isso por essas curvas aqui, porque são curvas estáticas, certo? Mas entendam que, como a dinâmica do circuito de campo é lenta, né, eu consigo fazer essa variação de velocidades também de forma lenta. Então a pergunta fica: o que eu vou usar para variar a velocidade da máquina CC? Eu vou usar uma variação de fluxo ou vou usar uma variação de tensão de armadura? Na verdade, a gente vai usar as duas coisas, só que nunca ao mesmo tempo, né? Já que eles têm características bem diferentes. A variação da tensão de campo do fluxo é uma dinâmica lenta e perde-se conjugado, e a variação da tensão de armadura é uma dinâmica mais rápida com garantia de conjugado. Obviamente, a gente está vendo que a variação da tensão de armadura é mais interessante, né? Só que, em alguns pontos, a gente vai querer também variar o fluxo. Para entender isso, a gente vai recorrer às curvas de capacidades das máquinas CC. Acontece que, então aqui a gente tem aqui uma curva de torque eletromagnético em função da velocidade e uma curva de potência eletromagnética em função da velocidade. Ok? Nesta primeira faixa aqui, entre 0 e a velocidade nominal da máquina, a gente vai adotar preferencialmente um controle da tensão de armadura. Por quê? Porque ele é mais rápido e ele garante a capacidade de torque. Então, no final das contas, a gente pode operar dentro desse quadrado aqui, certo? Isso significa que qualquer ponto dentro desse quadrado eu posso operar, né? Então a máquina pode estar aqui, operando aqui, 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 independentemente, né? Essa região aqui eu posso operar em qualquer ponto. Assim como isso significa que eu vou aumentar a tensão de armadura para aumentar a velocidade da máquina. Ora, se eu estou aumentando a tensão da máquina, eu estou, no final das contas,
aumentando a potência eletromagnética. Então, a gente vê aqui a característica, que é uma característica de começar com zero, uma tensão nula, até ir a tensão nominal, que é o ponto de potência nominal dessa máquina, que isso também está associado aqui ao ponto de torque nominal dessa máquina, né? São os dados de placa dessa máquina. Essa região 1 aqui, a gente chama de região de conjugado constante, que é entre a velocidade zero e a velocidade nominal, perfeito? Em que a gente mantém o fluxo constante e a gente varia proporcionalmente à tensão de armadura. Dizer que é uma região de conjugado constante não significa que a gente vai trabalhar apenas com um conjugado fixo. Significa apenas que a gente consegue extrair o conjugado constante da máquina, que é o conjugado nominal, é o máximo conjugado, o máximo torque que a gente conseguiria operar, né? Então, nesta região aqui, a gente vai manter o fluxo constante, variando-se a tensão, consequentemente garantindo a capacidade de torque dessa máquina. Em termos de potência, a gente vai variar de zero até a potência nominal desta máquina. Perfeito? Bem, só que nada impede a gente de operar a máquina acima da velocidade nominal, certo? Para nós operarmos com a máquina acima da velocidade nominal, eu vou ter que lançar mão da variação do fluxo, ou seja, uma diminuição do fluxo da máquina, certo? Que seria essa região que eu estou assinalando aqui em amarelo. Por que isso? Porque eu não consigo, quando eu chego na velocidade nominal, eu vou estar com a tensão nominal da máquina. Então, esse ponto aqui é o ponto de torque nominal, de tensão nominal, de velocidade nominal da máquina. Eu não consigo continuar aumentando a tensão de armadura, porque se eu aumentar acima da tensão nominal, eu tenho os limites da máquina. Eu tenho um limite elétrico, eu não posso colocar uma tensão maior do que a tensão nominal dessa máquina. E em cima, né, então eu tenho um limite à direita, que é o limite de tensão, e eu tenho um limite acima, que é o limite de torque, que nada mais é do que o limite de corrente, né, o limite térmico da minha máquina. Então, para eu trabalhar nessa região amarela, a única forma de fazer isso é manter a tensão nominal, né, a tensão constante, VA constante, e agora variar o fluxo. Na verdade, realizar um enfraquecimento do fluxo, certo? Mas como a gente já viu, torque é Kφ e A. Se eu estou enfraquecendo o fluxo e mantendo a corrente constante, o torque diminui, certo? E é por isso que a gente vê aqui claramente na minha figura uma diminuição do torque, certo? Essa região é chamada de região de potência constante, porque eu estou mantendo a tensão constante e a corrente constante nessa máquina, né? Então a gente teria aqui a potência como sendo a potência máxima sendo extraída dessa máquina. Só que o torque ela diminui, perfeito? Então, resumindo, entre a velocidade zero e a velocidade nominal, eu vou manter o fluxo constante e variar a tensão de armadura. Nesse ponto, a gente chega no limite de tensão e aí é preciso manter a tensão constante e
enfraquecer o fluxo, diminuir o fluxo da máquina, que consequentemente significa uma diminuição da capacidade de torque dessa máquina, que é manter a potência máxima sendo extraída. Então, essas regiões 1 e 2 aí são as regiões onde a gente vai controlar a máquina com a variação da tensão de armadura, né? Então essa região é uma região de controle rápido, e nessa região 2 é uma região de controle mais lento, que a gente pode lançar mão caso necessário operar a máquina acima da velocidade nominal. Né? Que fique claro que esses limites aqui, eles vêm dos limites térmicos da máquina, ou seja, eu não posso colocar uma corrente maior do que a corrente nominal, e do limite elétrico, eu não posso colocar uma tensão maior do que a tensão nominal que essa máquina foi projetada. Tendo em mente que a dinâmica do circuito de armadura é muito mais rápida e é muito mais comum nós operarmos a máquina entre zero e a velocidade nominal, nós vamos focar a estratégia de controle no controle da tensão de armadura, né? Ou seja, vamos manter o fluxo constante e aplicar a variação da velocidade através da variação da tensão de armadura. Então, para a gente desenvolver essa estratégia de controle, a gente primeiro vai conceber as malhas de controle, analisar como fazer o cálculo dos controladores envolvidos e, por fim, fazer a avaliação e refino do projeto efetuado. Né? Isso não é diferente de qualquer sistema de controle que vocês já estudaram, né? Onde a gente pode lançar mão do uso das ferramentas no domínio do tempo, por exemplo, utilizando simulações, ou de ferramentas ou ferramentas no domínio da frequência, utilizando o domínio do Laplace, por exemplo, para calcular os polos, para fazer a análise da resposta em frequência. Nada é diferente de todos os sistemas de controle que vocês já estudaram ao longo do curso de vocês. Voltando à dinâmica da máquina CC, na última aula nós desenvolvemos a equação da dinâmica elétrica e as equações da dinâmica mecânica. A gente fez a linearização desse problema considerando o fluxo constante, né, o Kφ, para montar o nosso diagrama de blocos. Então, a gente relembra que nós vamos ter esse diagrama de blocos representando a dinâmica da máquina, o qual é constituída de uma dinâmica mecânica, né, onde a gente tem o torque eletromagnético menos o torque de carga, gerando a velocidade da máquina, certo? A máquina acelera sempre que o torque eletromagnético é maior do que o torque de carga, e a máquina desacelera quando o torque de carga é maior que o torque eletromagnético. Quando os dois são iguais, eu tenho uma velocidade constante. O torque de carga é uma entrada no meu problema, certo? Assim como a gente viu nos exemplos anteriores, em que eu defini uma característica de carga qualquer, que pode variar com a velocidade, variar com o quadrado da velocidade, ter uma característica constante, por exemplo, né? A gente pode, no final das contas, ter a entrada do meu sistema, né, a perturbação externa do meu sistema, como o torque de carga. E temos o torque eletromagnético sendo gerado pela dinâmica elétrica. A gente sabe que o torque eletromagnético é o Kφ. Aí nós temos a dinâmica do circuito de armadura, formada por uma função de transferência de primeira ordem, dada pela indutância da armadura e a resistência de armadura, certo?
através da tensão que vai ser aplicada na nossa máquina. A tensão é o que a gente vai variar. Temos entrando aqui, subtraindo a tensão de armadura, a tensão induzida, certo? A força eletromotriz, que é ômega vezes o Κφ. Essa é uma perturbação interna do meu processo. E que fique claro que aqui ainda não tem nada de controle. Aqui a gente está representando a máquina elétrica, o motor CC, certo? E aqui, reforçando, a gente considera que o fluxo é constante, que é exatamente o que a gente viu anteriormente, na faixa entre zero e a velocidade nominal. Acima da velocidade nominal, esse fluxo vai variar, mas ele vai variar tão lentamente que, de fato, a gente ainda consegue linearizar o nosso problema. Mas vamos focar no circuito de armadura. Através das funções de transferência ou mesmo do diagrama de blocos, a gente consegue levantar uma função de transferência que relaciona velocidade e entrada, a minha saída é a velocidade, a entrada é a minha tensão de armadura, certo? Então a gente pode traçar lá, usar os nossos teoremas para calcular a função de transferência de ômega VA, né, desconsiderando a perturbação externa. Por simplicidade, vamos desprezar o atrito viscoso, esse B aqui, que normalmente ele é pequeno. Para simplificar a análise, a gente pode considerá-lo igual a zero e chegar assim nessa função de transferência. Perfeito? É uma matemática básica aí que todo engenheiro de controle tem que saber, então eu nem vou fazer a dedução dessa equação, perfeito? E a gente pode reescrever essa função de transferência em termos de duas constantes de tempo. A constante de tempo do circuito de armadura, que a gente já viu anteriormente, que depende da indutância e da resistência, e uma constante de tempo mecânica. Essa constante de tempo mecânica, ela na verdade não é puramente mecânica, mas ela vai envolver a dinâmica mecânica da máquina e a dinâmica elétrica. Então vai aparecer aqui a inércia, o fluxo, que a gente considerou constante, e a resistência de armadura. Perfeito? Essas duas constantes de tempo, esses dois polos, né, provenientes dessas constantes de tempo, é que a gente vai precisar controlar para ter um controle de velocidade da máquina CC. A primeira forma que a gente vai analisar é através dos nossos diagramas de blocos para montar as nossas estratégias de controle, perfeito? Tipicamente, em acionamentos elétricos, a gente não usa controles muito complexos. Os controles, basicamente, são controles proporcional integral, ou seja, controles PI, né? Onde a gente tem um ganho proporcional, um ganho integral, ou equivalentemente um ganho proporcional e um tempo integrativo. Perfeito? Nem controles P&D nós usamos, porque a parte derivativa ela normalmente é evitada por aumentar demais ruídos, né? Como a gente está falando de sistemas elétricos, né? Medição de corrente, de tensão, essas variáveis elas são muito afetadas por interferências eletromagnéticas. Então, no final das contas, se a gente tem um gráfico lá de corrente de armadura em função do tempo, de fato a gente não tem uma correntezinha bonitinha, como deveria ser, assim, uma corrente, uma função de primeira ordem, por exemplo, né? Na verdade, a gente tem como valor médio isso, mas essas estão sujeitos a uma série de ruídos, perfeito? E isso é muito comum por tratar-se de variáveis elétricas, e essas variações da interferência eletromagnética
elas vão ser acentuadas se eu usar uma parcela derivativa, né? Então, se eu derivar um sinal como esse aqui, a resposta do controle vai ser muito rápida e a uma resposta a uma variação que não é verdadeira, perfeito? E assim sendo, a gente quase nunca utiliza para parcelas derivativas. Temos apenas controladores proporcional integral. Se vocês buscarem na literatura, vocês vão ver controle neurofuzzy aplicado à máquina CC, controle robusto aplicado à máquina CC, que na minha opinião não faz sentido nenhum, né? Porque realmente é um sistema muito simples de ser controlado, certo? É um sistema de primeira ordem aqui da parte elétrica e da parte mecânica, que no final das contas vai dar um sistema de segunda ordem que é muito facilmente controlado por um controlador PI. Então, nosso foco vai ser realmente usar controladores simples. E através desse controlador simples, é fácil a gente fazer o ajuste dos ganhos. Mais uma vez, como engenheiros de controle, nós temos ferramentas inúmeras para fazer o ajuste de controladores proporcional integral, né? Usar o método mais simples de todos, o método de Ziegler-Nichols, usar métodos baseados em erro, né? Por exemplo, a minimização da integral total do erro, né? O método ITAE, usar métodos como o ótimo por modo, o ótimo por fase, alocação direta de polos, ou seja, existem vários métodos que podem ser utilizados, certo? E nós vamos aqui utilizar o método da alocação direta de polos, que não é um método dos melhores possíveis, mas é um método que dá bastante didático para a gente conseguir entender o que acontece, certo? Mas vocês fiquem livres para poder aplicar o método que vocês queiram, baseado no conhecimento que vocês, como engenheiros de controle, têm. Bem, voltando aqui ao nosso diagrama de blocos, se eu quero controlar a minha velocidade, utilizando controladores mais simples, a primeira coisa que a gente pensa é fechar a malha de velocidade diretamente, né? Ou seja, ter um controlador GC controlando a minha planta. Perfeito? Então a gente fez aqui uma realimentação de velocidade e teríamos aqui a referência de velocidade, né? Referência menos velocidade medida vai gerar o erro, que por sua vez vai passar pelo controlador e que vai aplicar a tensão, né? Então a saída do meu controlador aqui é a minha tensão de armadura na máquina. Perfeito? Bem, sendo assim, a gente já deduziu a equação, né, a função de transferência da máquina, que aparece novamente aqui. Então, aqui a gente tem essa função de transferência. A gente tem a função de transferência do controlador, né? Eu escrevi aqui simplesmente de uma forma diferente, mas é basicamente essa equação que a gente já tinha visto anteriormente aqui. Perfeito? Seria a forma mais básica de fazer um controle de velocidade. No entanto, essa forma possui alguns problemas. Primeiro, se a gente utilizar apenas um controlador PI, a resposta do sistema vai ser dominada por polos complexos do motor. O que significa ter uma resposta dominada pelos polos complexos? Significa que o sistema pode ser bastante oscilatório, ok? Pode ser feita uma pequena melhoria se a gente mover o zero do controlador, ou se a gente usar um controlador mais complexo, por exemplo, um controlador em avanço e atraso, mas, de fato, é necessário
um projeto muito apurado para evitar essas oscilações, ou seja, esses polos complexos que vão dominar a dinâmica do meu sistema, ok? Um outro problema é que se eu não tenho uma malha de controle de corrente, pode ocorrer muitos transitórios de corrente que são indesejáveis para a máquina, ok? Para a gente explicar um pouco melhor isso, eu fiz uma simulação de uma máquina de 5 cavalos, né, a mesma máquina que a gente tem usado nos últimos exemplos, e eu implementei esta estrutura de controle, ajustando adequadamente o controlador aqui. Não vou passar em detalhes como eu fiz esse ajuste dos controladores, mas o que importa para a gente é ver a resposta. Eu fiz uma variação de referência de 1000 a 1500 RPM, né? Então eu tenho aqui a referência do meu sistema e eu tenho uma velocidade medida em verde. Então vocês veem que mesmo numa máquina pequena, eu vou ter um sobressinal bastante elevado, até um degrau de 500, né, e a velocidade ultrapassou lá os 1600, ou seja, um overshoot de mais de 20%, além de ser oscilatório. Dava para melhorar essa resposta, de ter um overshoot um pouco menor? Até dava, mas invariavelmente eu vou ter alguma oscilação, perfeito? O que acontece do ponto de vista das variáveis elétricas, né? Então vocês veem que eu controlei bem a velocidade, né? Saiu de 1000 e depois cavou em 1500 aqui em um intervalo de tempo de menos de 200 milissegundos, então foi um controle relativamente rápido. No entanto, a saída do controlador é a tensão. É a tensão que eu vou aplicar na máquina. Ok? Olha o que aconteceu com a tensão. A tensão estava aqui por volta de 160 volts. Ela foi acima de 400 volts e teve até voltar ao seu valor que ele deveria ser, né? Então, claramente a gente vê uma tensão maior depois do transitório, né? Então a gente tinha 160 aqui e foi lá para 210 volts, um aumento de cerca de 50 volts na tensão, como deveria ser. Se eu estou aumentando a velocidade, eu vou ter que aumentar a tensão, né? Para suprir, né? Para suprir a variação da, da força eletromotriz. Mas o que eu quero enfatizar para vocês é que olha o que aconteceu com a tensão. Teve uma variação muito brusca, o que reflete, no final das contas, em uma variação muito brusca da corrente também. Então eu estava com a corrente aqui de cerca de 20 amperes, que era a corrente nominal da máquina. Eu estou trabalhando essa máquina com um torque nominal, apesar de não ter falado antes, mas é a corrente nominal dessa máquina. E ela foi lá, atingiu quase 80 amperes. Ou seja, 4 vezes maior do que a corrente nominal dessa máquina. Antes eu tinha 20 amperes, cerca de 20 amperes, depois eu fiquei com cerca de 20 amperes também. Por quê? Apesar de ter variado a velocidade, eu não variei a carga dessa máquina, né? Ou seja, ela continua aplicando a carga, o torque nominal e, consequentemente, ter uma tensão aqui por volta de 20 amperes, ok? Daria para melhorar um pouco essa resposta se eu aplicasse algum tipo de limitador à tensão, certo? A tensão nominal dessa máquina aqui é 300 volts, perfeito? E, consequentemente, eu poderia limitar aqui em 300 volts e evitar um pouco esse pico aqui. Mas se eu limitar, invariavelmente eu vou acabar afetando a oscilação, ok? Vocês observam que claramente
há uma extrapolação dos níveis de tensão, que podem ser limitados, mas os níveis de corrente, eles podem variar sem nenhum controle. Eu estou controlando diretamente a velocidade, eu não consigo fazer nada sobre a corrente. Então, em transitórios de carga, em transitórios de variação de velocidade, ou quaisquer transitórios que seja, a máquina ela pode atingir valores de corrente excessivamente altos quando eu utilizo esse controle direto de velocidade. Sendo assim, um tipo de controle como esse, ele é raramente utilizado, a não ser realmente em processos que são simples, né? Então motores de pequeno porte e que as dinâmicas não variam muito, né? Ou seja, não há variações muito bruscas de velocidade ou variações muito bruscas de torque, perfeito? Então, como fazer esse controle, professor? Né? Então, para fazer esse controle, a gente lança mão de utilizar um controle também da corrente. Então, aqui nós temos a malha de controle de corrente, né? Que é simplesmente uma realimentação da corrente usando um controlador proporcional, certo? É fácil de medir a corrente da armadura numa máquina, extremamente fácil. Então eu tenho aqui uma referência de corrente sendo comparada à corrente medida para gerar o erro que vai passar pelo meu controlador de corrente, que eu vou chamar aqui de GCI. Né? Eu estou trabalhando aqui com um controlador apenas proporcional, né? Esse KI aqui é o ganho integral de corrente. Eu poderia utilizar um controlador PI, mas de fato não há necessidade disso aqui. Fica claro que uma das vantagens de nós fazermos isso aqui é que eu consigo limitar a corrente que eu vou colocar na máquina, certo? Então eu vou poder limitar a corrente aqui a uma corrente nominal. Ou seja, se eu limitar essa corrente, se o controle estiver bem funcionando, ele vai a máquina ela nunca vai ultrapassar o valor de corrente nominal, mantendo-se assim a integridade térmica, né, não extrapolando o limite térmico dessa máquina. A saída do meu controlador de corrente, por sua vez, vai ser a tensão de armadura que vai ser aplicada à máquina. Aqui dentro desse bloco pontilhado aqui em vermelho, a gente tem a dinâmica da máquina. Aqui para fora, a gente tem o controle. Perfeito? Bem, dentro dessa máquina aqui, a gente já viu que essa realimentação interna aqui, ômega Kφ, é a tensão induzida, que é uma perturbação interna do processo. Perfeito? Então, o objetivo é que a corrente seja controlada independente dessas variações aqui de tensão, né, da tensão induzida. Perfeito? Então, a gente pode desenhar um diagrama, redesenhar um diagrama de blocos com minha corrente de referência, a minha corrente medida, a minha dinâmica elétrica, desculpa, faltou o controlador, né? O meu controlador, KI, que sai com a minha tensão que eu vou aplicar na máquina. Se a gente desprezar, né, a tensão induzida, essa perturbação interna, a gente vai ter aqui 1 sobre LAS mais RA. E a saída aqui é o meu IA. Ah, professor, por que você desprezou o EA?
princípio que eu estou querendo, no final das contas, só levantar a função de transferência de malha fechada aqui de corrente. Então, vocês sabem que para levantar a função de transferência, eu vou desprezar todas as perturbações. No caso aqui, a perturbação que vai aparecer é a tensão induzida. Perfeito? Sendo assim, a minha corrente de armadura em relação à minha corrente de referência vai ser o quê? Vai ser KI vezes 1 sobre LAS mais RA dividido por 1 mais KI vezes 1 sobre LAS mais RA. Perfeito? Bem, se eu reescrevo essa equação, escrever aqui para a questão do espaço, né? Se eu tiro o mínimo aqui, no final das contas, a minha corrente, a minha função de transferência, ela vai ser o quê? Ela vai ser KI sobre LAS mais RA mais KI. Perfeito? O que eu tenho aqui é uma função de transferência de primeira ordem. Vamos reescrevê-la diferentemente, né? Vamos dividir aqui pelo LA. Então, eu vou ter aqui KI sobre LA é igual a S mais RA mais KI dividido por LA. Perfeito? Então, vocês observam que o polo desta função de transferência é RA mais KI sobre LA. Ok? Ou seja, a gente consegue variar o polo do meu sistema em malha fechada. Então, o polo vai ser menos RA mais KI dividido por LA. Quanto maior for o meu KI, maior vai ser o meu polo. O que significa ter um polo maior? Quanto maior o polo, mais a resposta vai ser rápida. O RA e o LA eu não posso variar, é intrínseco da máquina. Variando o KI, que é o controlador de corrente, eu posso colocar o meu polo o mais rápido que eu queira. Né? Então, se KI é bem grande, eu posso fazer a minha resposta de corrente ser bastante rápida, ok? Teoricamente, a gente pode colocar um KI tendendo para infinito e ter um polo tendendo para infinito, ou seja, a resposta ser praticamente instantânea. Na prática, isso não é possível. A gente vai ver as limitações que a gente tem para fazer esse KI aqui. Né? Mas o que a gente tira de informação dessa dedução aqui é que se eu faço KI suficientemente grande, eu vou fazer o polo ser suficientemente grande e, consequentemente, a dinâmica da constante de tempo do circuito de armadura ela pode ser desprezada, ou seja, eu vou estar aplicando uma corrente o quão rápido eu queira. Então, garantindo o controle de corrente, agora eu posso fazer o controle de velocidade. Perfeito? Que é o que a gente está interessado no final das contas. Aqui eu teria a minha malha de corrente,
certo? Então, vou colocar a malha de corrente. E externamente à malha de corrente, a gente tem uma realimentação de velocidade, ou seja, uma malha de velocidade. É fácil, relativamente fácil, medir a velocidade. Comparo com uma referência, uso o controlador PI para fazer esse controle. A saída desse controlador PI vai ser a referência de corrente. Como a gente já viu, a gente quer limitar essa corrente. Então a gente pode colocar um limitador aqui para gerar a referência da malha interna de corrente. Isso aqui é o que a gente chama de controle em cascata. Dentro a gente tem uma malha de corrente e fora a gente tem uma malha de velocidade. A malha de velocidade gera a referência para a malha de corrente e a malha de corrente, por sua vez, gera a referência de tensão que vai ser aplicada à máquina elétrica. Ok? Bem, no controle em cascata, o que é extremamente importante é garantir que as malhas internas elas sejam mais rápidas do que as malhas externas. Ou seja, o meu controle de corrente ele tem que ser suficientemente rápido para que a malha de velocidade ele nem perceba o que está acontecendo. Por que isso? Porque é um princípio físico. Se eu fizer o controle de velocidade mais rápido do que o controle de corrente, eu vou estar mandando o meu atuador agir mais rápido do que ele consegue. Então o sistema vai instabilizar, ele não vai responder, não tem como funcionar isso. Então tenham em mente que as malhas internas, a malha interna de corrente, ela precisa ser bem mais rápida do que a malha externa de velocidade. De maneira que, se essa malha de corrente for suficientemente rápida, né, ou seja, se a gente entender o cair para o infinito, e entendam que entender para o infinito aqui não significa realmente ser um valor infinito, mas ser o máximo valor possível, eu posso desprezar a dinâmica da corrente, certo? E aí eu vou ter basicamente a malha de velocidade, um controlador PI, gerando a referência de corrente, que por sua vez vai gerar a corrente, né, que vai ser o torque eletromagnético. Observe que desse diagrama de blocos para o anterior, o que a gente fez foi o seguinte: toda essa parte aqui dentro do azul, ela foi simplificada por um ganho unitário. Por que eu posso fazer esse ser um ganho unitário? Se eu colocar o meu KI suficientemente grande, o polo vai ser suficientemente grande e, consequentemente, o ganho dessa malha aqui vai ser, do ponto de vista da velocidade, um ganho unitário. Né? Então, na verdade, ele estaria aqui, esse azulzinho, ele estaria aqui como um ganho unitário. Perfeito? Então, aqui seria um controlador de velocidade com uma malha ideal de corrente. O que quer dizer uma malha ideal de corrente? Aquela corrente que responde, aquela malha que vai responder suficientemente rápido para a malha externa nem perceber o que está acontecendo. No final das contas, o controle em cascata ele vai gerar uma referência de tensão de armadura que vai ser aplicado na máquina CC. Como a gente já viu, variando a tensão de armadura, a gente vai ter uma variação proporcional da velocidade da máquina. Perfeito? Então, é necessário, de fato, nós termos uma fonte
variável que vai alimentar, é uma fonte controlável que vai alimentar a máquina propriamente dito, né? A máquina que está aqui dentro do bloco pontilhado, que é a planta a ser controlada, né? Então, a tensão aplicada na máquina, ela no final das contas vai vir de uma fonte controlada, certo? O que normalmente é essa fonte controlada? Normalmente, isso é um conversor estático, certo? Que vai receber um sinal de referência da tensão e vai efetivamente aplicar a tensão na máquina elétrica. Por que eu estou reforçando isso? Eu estou reforçando porque VA asterisco, ou seja, a referência de tensão, é um sinal de saída do controle. Só que o que vai ser aplicado à máquina é efetivamente um sinal de tensão, de potência. E para isso a gente precisa da utilização de um conversor. Através da utilização de um conversor, também a gente pode limitar a corrente que vai ser aplicada à máquina, né, dando uma proteção à máquina, limitar dentro da tensão nominal da máquina. Analisando a planta a ser controlada, a máquina CC, a gente pode observar que existem algumas melhorias que nós podemos fazer nessa máquina, né, nesse controle, na verdade. Perfeito? A primeira delas é fazer uma compensação, um feed forward da queda resistiva na resistência de armadura. Observe que essa resistência de armadura, ela aparece aqui como uma perturbação do meu problema, né? Então aqui é 1 sobre LAS mais RA que eu simplesmente desenhei de forma diferente, né? Então esse LAS mais R eu joguei o RA para fora aqui só para a gente mostrar, para a gente visualizar efetivamente que ele entra aqui negativamente, sempre com uma perturbação para a tensão de entrada. Mas, se eu já meço a corrente para fazer a realimentação do controle, por que não usar esse valor de corrente para compensar essa resistência, essa queda de tensão na resistência de armadura? Então a gente coloca aqui um ganho KR que vai multiplicar a corrente A e entrar negativamente aqui na tensão de armadura. O que é esse KR? O KR é o valor que vai compensar esse RA, ou seja, menos RA. Então, se eu tenho aqui menos RA, de fato, isso aqui vai ser IA vezes menos RA, vai passar aqui menos com menos, vai virar mais, então vai ser aqui RA e A sendo somado a minha tensão de armadura. E aqui ele está entrando negativamente, está vendo que esse positivo aqui, ele vai compensar esse negativo? Então, o que nós temos aqui basicamente é um feed forward, ou seja, um controle preditivo. Eu sei que quando a corrente de armadura mudar, eu vou ter uma queda de tensão na resistência, então eu posso agir antecipadamente somando essa queda de tensão à tensão que vai ser aplicada na máquina, então é um controle antecipativo, né? O que a gente chama de feed forward. É a primeira melhoria que a gente pode fazer no controle de corrente. A outra melhoria que a gente pode fazer é observar que, além dessa perturbação interna vindo aqui da queda de tensão na resistência, a gente tem a perturbação aqui da tensão induzida.
certo? Então a gente pode compensar essa tensão induzida também. Só que eu não consigo medir a tensão induzida, eu vou ter que estimá-la a partir da velocidade, certo? Então eu coloco assim, esse kω aqui, um ganho, que vai entrar aqui na minha tensão. Esse ganho vai ser menos κφ, então menos κφ. Então eu tenho aqui o EA, somando o positivo aqui, esse positivo vai cancelar com esse negativo aqui e, consequentemente, acontece que toda vez que a velocidade for variar, a gente sabe que a tensão induzida vai aumentar, perturbando o sistema. Então a gente pode agir antecipadamente, medindo a velocidade, estimando essa tensão induzida para compensar na tensão que está sendo somada na saída do meu controlador. Perfeito? Então, esses feed-forwards, esses dois feed-forwards da queda resistiva e da força eletromotriz, eles vão agir como controles antecipatórios, reduzindo a ação do controle na perturbação do processo, melhorando a resposta dinâmica do meu sistema. Observe que esses feed-forwards aqui, eles não vão afetar em nada os ganhos dos controladores que nós vamos ter. Eles são apenas melhorias a serem implementadas para melhorar a resposta dinâmica do sistema quando eu tenho perturbações, ou seja, quando eu tenho variações de velocidade e variações de corrente no meu problema, certo? Bem, no final, a gente sintetiza a nossa malha de controle, certo? Eu não estou representando aqui novamente a planta, o motor CC, mas que fique claro que é o que a gente já tinha representado aqui anteriormente, o meu processo. A minha tensão de armadura, ela vai ser aplicada por um conversor que vai receber o sinal de tensão que ele deve sintetizar, e a gente vai poder limitá-la. Tudo isso que está dentro do vermelhinho aqui é o processo real, Então é o que a gente tem ali, a gente tem a máquina e a gente tem um conversor impondo a tensão na máquina. Para fora desse bloco, a gente tem a lógica de controle, certo? Ou seja, é aquilo que vai estar sendo imposto, que está sendo controlado, que vai estar sendo implementado em alguma plataforma digital ou o que quer que seja. Bem, então, vocês veem aqui que a gente tem a malha de velocidade externa, a saída da malha de velocidade é a corrente de armadura, que vai estar sendo limitada nesse controlador. Dentro a gente tem a malha de corrente e a saída é a tensão da máquina. E a gente vai usar aqui os feed-forwards, da resistência e do κφ para melhorar a dinâmica do meu processo. Quando eu tenho variações do torque aqui, o objetivo é que a malha controle corretamente a velocidade. Aqui a gente colocou esse chapéu no ômega, no IA, no RA e no κφ, para representar que esses aqui são valores medidos, de corrente e de velocidade, e valores estimados do κφ e do RA. Na prática, a resistência, por exemplo, pode sofrer algumas variações. Então, nem sempre esse comando feed forward aqui vai ser
totalmente efetivo, ou seja, ele vai compensar toda a queda resistiva. Mas, mesmo que se haja algum tipo de erro, é melhor do que não implementar nada, né? E os erros vão ser, no final das contas, corrigidos pelo controle feedback, né? Então, a gente tem o controle feed forward e o controle feedback. Um controle por antecipação e um controle por realimentação. Essa é a estrutura básica do sistema de controle de uma máquina CC. Na próxima videoaula, nós vamos dar um exemplo de projeto desses controladores, né, e fazer uma pequena simulação para entender o funcionamento desse sistema de controle. Até a próxima videoaula.